Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos nos aventurar um pouquinho no mundo dos professores com uma convidada muito especial, a professora Larissa, uma jovem professora que vem revolucionando a forma em que ensina os seus alunos. Conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua pessoa. Onde que eu começo? Eu sou uma professora muito nova, né? Tem 3 anos só que eu dou aula. E eu sempre fui muito ativa na escola, sempre gostei muito de escola. Tanto é que a minha mãe sempre falava pra mim que, né, hoje em dia, na verdade, ela fala pra mim que eu gostava tanto da escola que eu virei professora só pra continuar na escola. Porque quando eu tinha a idade de vocês, até mesmo quando eu era mais nova, eu não gostava de faltar, eu gostava de participar de todas as atividades. Sempre fui representante de classe, né? Era muito engajada em tudo que a escola propunha para a gente fazer. E no meu primeiro ano como estudante, quando eu tinha lá 5 anos, eu lembro que a minha professora falava para minha mãe que ou eu ia ser professora ou eu ia trabalhar com política. E hoje em dia eu sou professora de História e Geografia, que lida muito com assuntos políticos, né? E estou dentro da educação. Eu não trabalho só em escola, eu tenho outras atividades, né? Eu trabalho muito com inteligência emocional, já trabalhei com treinamentos, faço um serviço à parte para uma empresa de desenvolvimento humano, né? Não é como uma escola, mas trabalho educação, desenvolve as pessoas que participam. Então, eu acredito que muito do meu trabalho ele envolve muito mais desenvolvimento do que as pessoas de fato aprender o que aconteceu em 1800 ou o que é uma placa tectônica. Então, eu gosto de fazer a mais. Eu gosto de sair um pouquinho do básico, né? Acho que isso que na atualidade diferencia um pouco o que faz engajar um pouquinho mais os alunos e cativar também um pouquinho mais os alunos, né? Além de eu ser muito engajada, ter mais essa disponibilidade para fazer essas atividades diferentes, eu faço com muito gosto. Eu faço o que eu escolhi fazer, né? Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha uma ideia diferente do que era ser adulta, o que eu queria ser, mas aos poucos a vida foi me mostrando qual era a minha vocação, a minha intenção de verdade, né? Não a minha missão, porque eu acredito que a nossa missão de vida ela vai muito além da nossa profissão. Porém, eu faço com muito gosto tudo que eu faço hoje em dia. Como foi sua primeira vez em sala de aula? Olha, foi bem desafiador, porque primeiro eu fiz o estágio, né, enquanto fazia faculdade. Aí eu fiz esse estágio numa escola particular, então é uma realidade completamente diferente da escola pública. E quando eu entrei no estado, eu fui trabalhar como professora auxiliar. Dentro do estado, a professora auxiliar ela fica exclusivamente com um único aluno, que ele está matriculado dentro da sala de educação especial. Então, o meu aluno, ele era um aluno TEA, né, com transtorno do espectro autista, e eu ficava o tempo inteiro com ele. Ele, nossa, ele mora no meu coração, assim. Toda vez que eu encontro ele, né, a gente mata a saudade e tal, que a gente realmente fez ali uma amizade. Ele estava no 7º ano, e quem é professor sabe o quão desafiador é uma turma de 7º ano. Então, fiquei muito apegada a ele, muito apegada à turma dele. Só que era uma escola PEI, né, que é integral, então a rotina é completamente diferente. E ele tinha, né, por ser um aluno com TEA, né, uma criança com TEA, ele tem ali os seus desafios. Só que eu fui muito pensando na forma como eu queria trabalhar e na forma que tipo de profissional eu queria ser. Então eu dava muita atenção, eu conversava muito com ele, eu não trabalhava tanto pedagógico, eu trabalhava mais o emocional e o comportamento dele, que era o que exigia ali um pouquinho mais. Foi bem desafiador, né? Porque eu não tinha tanta experiência, não tinha lá os macetes de quem a pessoa que eu sou hoje não faria algumas coisas que eu fiz. Não que eu fiz coisa errada, tá, gente? Mas é que poderia ter tido algum comportamento diferente, uma postura diferente diante de uma situação, ou até mesmo reagido diferente para o meu bem próprio. Sim. Mas foi muito gratificante, porque como eu ficava o tempo inteiro na sala com ele, eu fiz muitas amizades com os professores que davam aula para ele, com os alunos da sala dele. Ele era um aluno que não era tão acolhido assim pela turma. O meu trabalho foi fazer ele ser mais acolhido, né, ser incluso dentro da turma. E foi um trabalhinho assim de formiguinha. Eu comecei em abril e fiquei com ele até o final do ano. Então, foi um trabalho bem satisfatório. Eu não continuei com ele no ano seguinte, porque eu queria me aventurar em outras coisas dentro da educação, mas ainda assim foi o primeiro passo inicial, assim, perfeito, porque tudo de desafio que eu podia enfrentar, eu enfrentei no primeiro ano, para eu ir me preparando cada vez mais para os anos que ainda tem por vir. Muito bacana essa aprendizado, né? E você, qual é a parte mais difícil que você vem enfrentado com os alunos? Olha,
Com os alunos, eu entendo que assim, por mais que eu tenha 26 anos, dependendo da turma, são mais de 10 anos, né? Mais de 15 anos aí de diferença de idade. Só que eu costumo consumir muito a internet, consumo muito cultura pop, né? Cultura geek, de uma maneira geral. Então eu consigo ter uma linguagem um pouquinho mais próxima. Só que a forma como a educação é proposta hoje em dia, os comportamentos, né? O sistema de uma forma geral, que faz com que a personalidade, as pessoas, o comportamento das pessoas seja construído, para mim é um grande desafio. Porque eu fui criada de uma forma e entendo a vida de um jeito. E cada um entende de uma maneira diferente. E quanto mais novo, mais diferente de mim ele vai ser. Então, os meus desafios maiores, atualmente, são com as turmas de fundamental. Apesar de eu amá-los, dar aula para vocês também, para mim é incrível. É muito engraçado, mas só que ao mesmo tempo você tem que estar sempre alerta. É muito diferente de dar uma aula para uma turma de terceiro ano, como é de vocês, né? Que eu consigo dar um voto maior de confiança, né? Consigo dar uma maior autonomia para vocês. Eu vejo que as gerações atuais não têm autonomia. Eles não conseguem fazer as coisas sozinhos, buscar fazer as coisas sozinhos. Então a gente tem que ficar lá sempre instigando, estimulando eles para que eles façam algo, né? Tenham algum tipo de atitude. E além disso, é a alta cobrança também, que é o que vem antes da sala de aula, que vem em cima da sala de aula. Porque a gente acaba tendo uma carga de trabalho aí bem alta, né? A demanda, a gente precisa ter muitas turmas para ter a nossa carga completa. Então, é uma postura diferente que você tem que ter em sala de aula, uma perspectiva diferente de um aluno, um comportamento diferente. Então, isso acaba demandando muito da nossa energia. Então, em alguns momentos, eu deixo de fazer certas coisas porque eu vou precisar ter energia e disposição dentro de uma turma, por exemplo, dentro de uma turma de sexto ano, no final da tarde ou no começo da manhã, que acaba se tornando desafiador, porque eles não têm as mesmas demandas que eu. Então, muito mais agitado e animado, aí você também tem que ser animado, porque se você bobear, esquece. Você acaba sendo engolido por eles. Então, em alguns momentos, principalmente aqui na escola, pode ser que, a professora Larissa é muito brava, ela briga muito com a gente. Mas se eu não tenho algum certo de postura mais impotente, né, com uma autoridade maior, eu acabo deixando passar algumas coisas ali e eles acabam abusando um pouquinho. Fora, né, o celular, né, que todo mundo tem um pouquinho de vício no celular, que não consegue largar, né, e isso são algumas funções aí neurológicas que acontecem e que por mais que eu estude, fica mais difícil quando tem uma certa resistência dentro da sala de aula e de algumas famílias também. Sim. Com certeza você já aprendeu muito com seus alunos. Todos A os gente queria dias. ouvir um pouquinho do que você vem aprendendo. Olha, eu aprendo muito, principalmente, não é só o conteúdo teórico, tá? Porque vocês sempre trazem coisas muito bacanas, mas eu aprendo muito sobre a diferença de cada um, né? Aqui na escola nós somos em média 600 alunos, mais 30 e poucos professores, contando com o pessoal da gestão e tal. E todo mundo é diferente de todo mundo. E a gente acaba aprendendo conviver com outras realidades, conviver com outras perspectivas. Então é onde faz a gente deixar um pouquinho de ser mais resistente, né? Tipo assim, as coisas são desse jeito e pronto. Não são, né? E com vocês, vendo a história de vida de vocês, a forma como vocês enxergam o mundo, a forma como vocês lidam com alguns problemas, às vezes me ensina muito. Porque tem coisas que eu tô lá me descabelando e que para vocês é tipo, é só um detalhe, não tem por que agir dessa forma. Então eu aprendo muito mais sobre ser uma pessoa do que de fato conteúdo teórico, né? Que de qualquer forma o nosso conhecimento de mundo de professor, ele acaba tendo uma bagagem um pouquinho maior, né? E eu adoro passar as coisas para vocês, essas curiosidades nada a ver, sabe? E que vocês também passam para mim. Mas a parte que me deixa mais animada, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Gente, se eu falar um negócio para você que não é fácil, é aviso do professor. Só que quando a gente dá liberdade, dá abertura para outras pessoas fazer parte da nossa vida, fica um pouquinho mais legal. Fica mais divertido. Por isso que eu gosto de ficar com vocês, de levar o sexto ano pro pátio e ouvir as histórias dele, do que só ficar. É isso, é aquilo, presta atenção, copia, faz atividade. A vida é mais do que isso. Mas a escola ainda assim é importante, tem que fazer atividade, tem que vir para a escola, tá? Tem que se fazer presente aqui na escola, porque sem o ensino médio, gente, vocês não conseguem emprego nem de gari.
sem diminuir o emprego do gari, tá? Mas é que é empregos mais baixos na sociedade, então o ensino médio ele é importante, de qualquer forma. O que você acha sobre as expectativas que os alunos criam no professor? Eu acho que às vezes essa expectativa a gente não consegue alcançar, né? Eu já comentei com vocês que eu faço o que eu posso com aquilo que eu tenho. Então, às vezes, se ele só precisa falar, eu vou dar a minha escutativa, vou dar o meu ouvido para ele poder me falar. Se ele quiser também ouvir, eu também vou estar ali disposta, né? A não dar um conselho, uma solução para o problema dele ou para a situação em que ele vive. Mas, às vezes, a gente só precisa falar, né? Para as coisas na nossa cabeça, elas ficam e vira uma bola de neve. Mas quando você fala, seria a mesma coisa que você soltasse aquele nó que está dentro de você. E só que eu nunca vou atender a expectativa, por exemplo, de uma criança que precisa de uma mãe, de um pai, de uma avó. Então, jamais vou ser aquela pessoa na vida do meu aluno. Mas eu posso ser, naquele momento, o apoio, o abraço amigo, o ombro amigo, né? E é normal, porque a gente acaba refletindo o que a gente vive em nossa casa em outros ambientes que a gente também vive. Então, a gente sempre vai ver a professora como uma possível mãe. Quem nunca chamou a professora de mãe que atire a primeira pedra, tá bom? Eu sempre falei. Por quê? Porque é uma figura feminina. Quando é um professor, também já chamei professor de pai. E isso é normal, não é para ficar encucado, não, tá? É comum a gente fazer isso. Só que a gente não consegue atender todas as expectativas. E eu só alcanço aonde meu braço chega. Eu jamais vou conseguir ser uma mãe, ser uma avó, ser alguém a mais na vida de um aluno. Eu vou ser a professora. E se eu posso inspirá-lo de alguma forma, acolhê-lo nessa posição que eu ocupo, eu vou fazer. Você tem um jeito diferente que você lida com os seus alunos? Olha, eu não sei se é diferente, porque para mim é tão normal ser quem eu sou, mas eu gosto muito de fazer piada, de ser engraçado, de dar uns cortes secos, porque quebra o clima, entendeu? E de ficar só, ai, você precisa fazer isso, ficar o tempo todo conscientizando, vocês não vão ouvir. Então a gente tem que fazer um corte rápido aí em vocês, para vocês darem uma acordada para a vida. Eu também gosto de ser muito afetuosa, então, principalmente o sexto ano, que gosta mais de abraçar, de estar perto. E ai, professora, tô bala, tô cartinha. Eu dou essa liberdade para eles. Óbvio, né? Que tem ali os seus limites, assim como toda e qualquer pessoa que a gente convive. Mas eu gosto disso, de brincar com eles, porque às vezes, tanto em casa quanto na rua, é um tom mais agressivo, é muito mais seco, né? Não tem tanta afetividade. Então, quando eu vejo que é uma criança, um aluno, que às vezes precisa um pouquinho de uma brincadeira de cosquinha, de fazer uma piada, de rir de uma piada tosca que ele acabou de me falar, faz a diferença na vida dele, ou naquele dia, entendeu? Eu acho que a gente não tem problema a gente fazer esse papel. Não é só porque a gente é professor que a gente só tem que ensinar o teórico. A gente também a gente fica muito tempo com vocês, né? Tem professor que fica desde o sexto até o terceiro ano com vocês. Alguns só ficam um ano, mas um ano é muita coisa na nossa vida. Acontece muita coisa, a gente muda muito. Então, o que der para fazer para poder mudar ou ter um pouquinho mais de reflexão, ser um pouquinho mais crítico, né? Eu gosto muito de trabalhar isso em salas de aula também. Eu não quero que vocês decorem, né? Tem que ter uma coisa que a gente acaba mesmo decorando, porque a gente repete. Mas para mim faz muito mais sentido vocês serem críticos e gerarem reflexões através de uma situação do que decorar de fato o que cada coisa é. É importante saber algumas coisas, principalmente dentro das minhas disciplinas? Sim, mas para mim é muito mais importante você ter opinião, você saber ter argumento. No momento de fazer uma redação, você saber trabalhar os argumentos necessários dentro daquela situação, na hora que você for debater, numa futura faculdade que vocês forem fazer, vocês terem o pensamento crítico que o professor que vai estar lá na frente vai exigir que vocês tenham. Então, isso para mim faz muito mais sentido do que decoreba, copiar e fazer atividade. Muitas das vezes eu trabalho dessa forma, porque eu sou exigida a trabalhar dessa forma, né? Tem uma força motriz maior aí que faz eu trabalhar dessa forma. Porém, o que dá para eu adaptar, eu sempre vou adaptar. Como você vê a importância da tecnologia na educação hoje em dia?
Eu vejo que a tecnologia ela precisa ser ela pode ser, na verdade, uma ferramenta, não uma muleta. Por quê? Eu sou formada em neurociência e aprendizagem também, além das minhas formações de licenciatura. E essa é uma área que eu gosto muito, né? O desenvolvimento humano, a forma como vocês se desenvolvem, principalmente o cérebro de vocês. E quando a gente trabalha manualmente, a gente usa 127 áreas do nosso cérebro, né? Tipo, são 127 coisas dentro do nosso cérebro que acabam sendo estimuladas. Então, quando vocês escrevem, quando vocês desenham, quando vocês copiam mesmo algo que está na lousa, ou vocês escrevem algo da cabeça de vocês, né? O seu cérebro está constantemente sendo trabalhado. Agora, quando você usa só a tecnologia, você usa, né, por exemplo, quando você vai digitar um texto pelo computador ou pelo celular, são 4 áreas do cérebro que são utilizadas. Então, são menos áreas a serem estimuladas. Então, o estímulo necessário para o desenvolvimento de vocês não acontece. Então, eu vejo que a tecnologia ela pode ser uma ferramenta, que ela vai nos auxiliar. Eu utilizo muitas ferramentas para poder trabalhar em sala. Eu uso o Canva como PowerPoint, né? Tipo, como apresentação. Quando eu vou fazer uma atividade diferenciada, também gosto de usar o Canva, né? Na hora de produzir ali uma prova com um design mais diferente. A inteligência artificial, ela ajuda também. Ela não me dá as respostas de tudo. Ela também não vai conseguir dar a mesma aula que eu estou dando ali na frente de vocês. Porém, ela é uma ferramenta que no momento que eu preciso um pouquinho mais de criatividade, ela vai ali me auxiliar. Só que a gente não pode substituir as coisas manuais e o que realmente surte efeito para o desenvolvimento e aprendizagem de vocês por ferramentas tecnológicas. Um celular de alta qualidade, inteligência artificial, algo que vai otimizar o nosso dia, eu acho super válido. A nossa sociedade ela evolui cada vez mais, a tecnologia evolui cada vez mais, a gente não pode ficar para trás. Só que ela também não pode vir antes da gente. Vir antes do desenvolvimento social de vocês, o desenvolvimento de vocês como cidadãos, o desenvolvimento da aprendizagem de vocês, das pessoas que vocês vão ser no futuro. Isso tem sempre que estar em primeiro lugar. Agora, como as coisas estão sendo ultrapassadas, está ficando um pouco desequilibrado, o que torna também um dos grandes desafios. Esse ano, acredito que todo professor tenha como desafio trabalhar as plataformas digitais. Não é impossível, mas existem maneiras que a gente pode poder trabalhar com isso. Perfeito. O que você diria para alguém que quer se tornar um professor? Olha, o mais comum que você ouviria hoje em dia é que, muda de profissão, não escolhe isso. Mas se eu tivesse ouvido tudo isso que falaram para mim, eu não estaria aqui hoje agora. Então, para você que quer ser professor, eu falo para você estudar bastante, desenvolver diversas técnicas e, acima de tudo, falar a mesma língua que os seus alunos, porque eles vivem num mundo diferente. Ele não é obrigado a entender o que você está falando. Entenda, acima de tudo, a realidade que ele vive, qual é a comunidade que ele vive, como é a construção da família dele, para você saber falar com ele. E, acima de tudo, também, não perder as esperanças. Por quê? Se mais pessoas começarem a desistir de trabalhar com educação, logo mais não vai ter professor. Aí, de fato, as máquinas, a inteligência artificial vai começar, de fato, a substituir aquele professor que é persistente, né, é resiliente e permanece cada vez mais na educação. Então, assim, você precisa desenvolver muito a sua inteligência emocional, precisa trabalhar a terapia, porque você vai lidar com uma demanda alta e lidar com muitas pessoas diferentes. E nós não somos máquinas, eu não consigo lidar com todas as demandas que chegam para mim. Mas eu uso ferramentas e coisas que vão me ajudar para eu ser uma boa profissional. Porque não é só porque eu sei que no começo do mês seguinte o meu salário vai estar na minha conta que eu vou fazer o meu trabalho meia boca. Isso jamais. Eu não conseguiria deitar, saber que eu estou fazendo algo de qualquer jeito e que aqueles futuros cidadãos que vão votar, que vão trabalhar, que vão ter um peso grande na sociedade, ele não está cumprido de fato o papel dele, porque eu não fiz o meu papel. Então, também, acima de tudo, é muito comprometimento com aquilo que você escolheu fazer. E se você não se encaixa na profissão, não tenha medo de mudar. Se você começou como professor, mas você viu que aquilo lá não é para você, não fica insistindo. E porque isso faz muito mal pra gente. Então, busca mesmo, de fato, aquilo que você gosta. Eu não comecei a trabalhar como professora.
né? Então eu insisti um pouquinho e depois eu parti para a educação. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu poderia estar muito infeliz trabalhando no escritório agora. Muito obrigada por ter aceitado participar conosco. Sempre. Tem alguma mensagem inspiradora para deixar para as pessoas? E uma mensagem inspiradora. A gente faz aquilo, né? Igual eu já falei, né? Que a gente faz aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. Quando a gente tenta alcançar um lugar onde a gente não consegue chegar, a gente adoece. E a gente tem que se amar. Para tudo que a gente faz, a gente precisa se amar, porque a gente vai estar se doando a tudo que a gente faz. Se a gente não se ama, se a gente não se enxerga como uma pessoa que é capaz, que é capacitada, que realmente sente amor, você não vai conseguir transportar aquilo para aquilo que você está fazendo, independente da área, não é só com educação. Na medicina, na engenharia, psicólogos, as pessoas que trabalham na prefeitura, né, em qualquer cargo. Para você se dedicar, você também precisa se amar e entender que o seu trabalho ele é muito válido e que você também é muito capaz. É isso. Perfeito. Muito obrigada a todos que ouviram. Até a próxima.